Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o JBR News, comigo, Alexandre Jardim, e sempre com Rodolfo Lago, às segundas e quartas. Hoje, uma quinta-feira, dia 21 de outubro, direto de Brasília, através do Jornal de Brasília e do portal Imagem e Credibilidade, eu levo até você a análise política da capital federal. O que nós temos no assunto, ou o assunto mais comentado, aliás, o assunto mais comentado dos últimos 6 meses, foi justamente a Comissão Parlamentar de Inquérito que tratou das ações ou omissões com relação ao combate da Covid, a famosa CPI da pandemia ou da Covid. Ela chegou ao final, definitivamente, com a leitura ontem do relatório, do resumo dele pelo senador e relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e após um jantar na véspera na casa de outro senador, o cearense Tasso Gereissati, do PSDB, encontrou-se um acordo para se seguir com a leitura do relatório e para a votação prevista para a semana que vem. Mas quem acha que esse acordo está fechado, o consenso é completo e que essa sessão de votação, melhor dizendo, ela ocorrerá tranquilamente, está muito enganado. Porque o Senado, como a casa política da Câmara e assembleias, enfim, são formados por entes políticos e que não perderam a oportunidade de trabalharem as suas linhas políticas, os seus posicionamentos nesses 6 meses e não deixarão, claro, de fazer isso no dia da votação. Portanto, será uma sessão bastante tumultuada. Os governistas, inclusive, prometem a presença de outros governistas na comissão, inclusive deputados federais deverão estar acompanhando também essa votação. Pode haver um pouco de tumulto, já que haverá ataques e defesas com relação ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro, mas ao que tudo indica, de fato, a maioria necessária para a votação e aprovação do relatório final da CPI está conseguida, ou seja, este acordo saiu. E o relatório sendo aprovado terá suas repercussões. Claro que tudo que foi feito até agora teve uma grande forma de levar ao conhecimento público tudo que aconteceu relacionado ao combate da Covid. Foi muito importante o trabalho da CPI, não tenha dúvida disso. Agora, com relação a reflexos políticos, e principalmente ao que interessa aos políticos, reflexos eleitorais, aí há algumas dúvidas. Eu já tenho falado alguns comentários anteriores, inclusive com o Rodolfo Lago, já trocamos essa ideia, de que o fato que vai determinar a decisão do eleitor no próximo ano, seja a presidência da República ou até governos estaduais, é a questão econômica. A economia é que vai ditar realmente o caminhar dessa eleição. E isso já está sendo mostrado agora. Antes mesmo do relatório da CPI estar sendo aprovado, a grande discussão que se faz aqui em Brasília, no Congresso Nacional, é sobre justamente a prorrogação e o aumento do Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, como se quer chamar agora. Por quê? Porque justamente o governo e o próprio presidente, que é candidato à reeleição, já identificaram que, através da economia, conseguirá, pelo menos espera-se que se consiga, a sua reeleição. Esse é o pensamento de quem é governo. Já quem é oposição pensa de outra maneira. O melhor é que a economia não se recupere, o melhor é que a pandemia continue sendo um grande assunto e que isso se estenda até as vésperas da eleição daqui a um ano, que é outubro de 2022. Eu, pessoalmente, acho que não terá mais o impacto que teve agora, até porque a pandemia tende
a acabar, ou se não acabar, arrefecer muito, já que a vacinação está caminhando muito fortemente em todo o país, os números de mortes, graças a Deus, têm caído, e com isso a pandemia deixa de ser o grande assunto, mas a economia não. A inflação, o desemprego, o custo de vida, enfim, os programas sociais e, mais do que isso, as perspectivas de um país forte economicamente, coisas que foram prometidas no início do governo, mas que não foram entregues. Quem está no governo culpa a pandemia, quem está fora do governo culpa diretamente o presidente. Enfim, essa discussão, sim, essa caminhará até o ano de 2022. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito terá desdobramentos e alguns deles, sim, deverão ser levados aos debates e ao palanque político da eleição de 22, mas não com a força que tem hoje. Portanto, chegamos ao final dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma comissão que mostrou para o Brasil informações e, infelizmente, responsabilidades que o país não conhecia, portanto, ela cumpriu bem o seu papel. Agora, as consequências políticas que os políticos mais querem, no caso de quem participou da CPI, já está sendo colhida, porque eles tiveram o holofote ou uma visualização nas redes sociais e nas mídias em geral que não teriam se tivessem ficado no seu trabalho normal parlamentar. Portanto, para eles já houve um ganho político e eleitoral. Para o presidente da República, é uma dúvida, mas eu volto a dizer, o assunto será a economia. A CPI não terá a força que teve. Chegamos ao final deste comentário de hoje, uma análise sobre o que acontece em Brasília. Lembrando a vocês, amanhã, sexta-feira, estaremos juntos, eu e Rodolfo Lago, trocando uma ideia, analisando e comentando o fato mais importante da semana, que provavelmente é o mesmo que tem sido todos os dias, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Até amanhã, aguardamos vocês. Um abraço e muito obrigado.